Graças a Deus estávamos errados sobre a batalha de Susanoo no Mikoto versus Okita Souji a acabar esse mês. Porque a luta com certeza não podia acabar antes desse capítulo. E com toda certeza vai fazer muitos fãs que não gostam do Okita a terem pelo menos um pouquinho mais de empatia por ele. Já que nesse capítulo 92 de Shimasu no Valkyrie, agora realmente 92, nós podemos conhecer o passado de Okita Souji e como ele se tornou um verdadeiro samurai. Mas eu já vou adiantando para vocês que a história que vocês esperam não é aquela genérica de sempre, com alguém que era fraco, se tornando forte, ou que depois de uma batalha ele se tornou o maior espadachim do final do período Edo, porque o passado do Okita foi feito de um jeito um pouco diferente, dividido em duas partes, mas ainda no mesmo capítulo, contando cada uma um momento diferente da vida dele, mas que ambas as duas se conectam perfeitamente para desenvolver todo o personagem, porque no começo já mostra como que o Okita era antigamente, juntando esse momento com os acontecimentos já mostrados em Shiruran, quando ele estava treinando no dojo e destruiu seu oponente usando a sua forma demônio. Porém aqui mostra um lado um pouco mais diferente do Okita do que somente aquele demônio que ama lutar, onde ele fica se desculpando com o Kondo, falando que ele arruinou seu treinamento no dojo e que toda vez que ele se transforma, acaba perdendo total controle de si mesmo. E quando ele volta a si, seu oponente já estava destruído e ele percebeu também que estava causando muitos problemas para o Kondo. E eu acho esse momento no passado do Okita muito importante, já que mostra que ele não é só uma criança demônio que só pensa em batalha e batalha, como até eu imaginava antigamente. Mas na verdade, o Kondo já sabia o que ele iria enfrentar quando resolveu tomar conta da criança demônio, já que quando eles se conheceram, o Okita assassinou um homem com o dobro do seu tamanho a sangue frio para tentar ajudar sua família. Então ele fala pro Okita não se preocupar com essas coisas, o que não adiantou muita coisa porque o Okita queria te desculpar por tudo e falando que tudo era culpa dele e que tentou controlar o demônio, etc, etc. E por causa disso, ele nunca conseguiria se tornar um samurai respeitável assim como Kondo. E para tentar ajudar um pouco no ânimo do Okita, o Kondo fala algo que, se eu não me engano, foi até mencionado lá na morte do Leônidas, mais ou menos um capítulo depois, de que um verdadeiro samurai é aquele que arrisca sua vida em prol de suas convicções e morre com um sorriso no rosto. E o Kondo conseguiu convencer o Okita de que ele um dia se tornaria um verdadeiro samurai, e então essa se tornou a promessa entre eles, fazendo o Okita voltar a ser aquela criancinha alegre e bem-humorada que conhecemos. E depois dessa primeira parte do flashback, voltamos para a continuação direta da batalha, que como sempre é bem básica, mas não se enganem, isso não é uma coisa ruim, com o Rendel anunciando quem venceu o combate, entre aspas, do último capítulo onde os dois cruzaram a espada, e que o Susanoo era o único de pé enquanto o Okita estava caído, e todos pensavam que esse já era o fim da luta, e pelo que deu a entender, até o Susanoo pensou assim. E provavelmente foi dessa cena aqui que veio aquele mini spoiler do mês passado, onde todos nós acreditávamos que a batalha ia sim acabar esse mês. Porque realmente, vendo o capítulo agora e a página do jeito que tá, a batalha poderia ter terminado aqui com a derrota do Okita. E isso se não tivesse ainda o flashback para ser revelado e conseguir salvar o Okita e dar um poderzinho a mais para ele. Mas agora, pelo menos, nós sabemos porque todo o fandom foi enganado a pensar nisso. E todos no capítulo ficaram surpresos de que o Okita já estava se levantando mais uma vez, querendo continuar essa batalha, tudo porque ele ainda não tinha cumprido a sua promessa pro Kondo. O que é uma motivação, na minha opinião, muito boa pro personagem. Melhor do que ele querer lutar contra uma pessoa totalmente específica e ser obcecado com a espada. Já que, querendo ou não, o Okita tem um objetivo fixo desde que ele era vivo e tem um motivo para querer realizar isso agora no Ragnarok que ele não conseguiu em vida.
Mas para mim, uma das melhores partes do capítulo é essa que vai começar agora. Depois do Okita se levantar, falando que não vai terminar a batalha agora, a segunda parte do flashback dele aparece, mostrando como que mesmo depois dele ficar doente, com a tuberculose atacando ele violentamente, o Okita ainda estava treinando e tentando voltar a segurar uma espada do jeito que ele estava antes, ao invés dele morrer parado, deitado numa cama. E dia após dia, ele acreditava que um dia ele iria conseguir segurar a espada novamente e lutar ao lado de seus amigos. Mas ele ficava cada vez pior e a espada parecia ficar cada vez mais pesada. Ou seja, ele estava ficando mais fraco e não ia conseguir voltar ao seu auge de antes. E teve até um momento que ele desmaiou de exaustão junto com a tuberculose, e é nesse momento que ele vê o seu demônio interior, ou Onigo, como eles chamam, falando que esse era um instinto de luta mais terrível e mais forte, e que ele tem esse Onigo, ou habilidade, desde que ele nasceu, já confirmando basicamente que essa criaturinha que nós estamos vendo é só um instinto de batalha. Então, ela não pode fazer o papel de Valkyria, como alguns imaginavam, porque é somente um instinto de batalha do Okita. Então essa Valkyria misteriosa vai ter que aparecer uma hora ou outra, nem que seja na hora da morte ou vitória do Okita. E é o Onigo que no meio desse flashback dava o poder pro Okita, mas em troca ele consumia o corpo dele totalmente, até que chega ao ponto dele ficar totalmente debilitado. E é também o próprio Onigo que dá um choque de realidade bem em cima do Okita, falando que ele estava fraco demais e que ele nunca seria capaz de cumprir a promessa que ele fez pro Kondo, e que o seu corpo já estava se despedaçando, apesar do Okita ainda ter toda essa força de vontade de querer voltar pro campo de batalha. Mas nem mesmo o Onigo, pro azar do Okita, podia ajudar ele com isso. E saber desse fato, mais vindo de outra pessoa, com certeza acabou com toda a motivação do Okita, já que tudo que ele mais queria era lutar ao lado de seus companheiros. Então, quando ele voltou lá para o mundo normal, ficou caído no chão, falando que ainda não era o bastante e que ele ainda podia voltar a lutar, vendo todos seus amigos avançando, enquanto ele não podia fazer nada, parado basicamente no seu leito de morte. E eu acho que no Shumatsu é como se esse momento fosse a hora que o Okita morreu com todos os seus arrependimentos. E eu devo admitir que eu fiquei surpresa que o passado do Okita não foi uma cópia do mangá de Shiruran, e que ainda ficou com um flashback todo emocionante e bonito pro personagem, como se fosse uma despedida dele pros companheiros, de uma forma muito bonita. E se você não gostou dessa finalização para o flashback do Okita, recomendo que você leia mais uma vez, porque você leu isso totalmente errado. E quando esse flashback acaba, já estamos de volta mais uma vez na batalha, e o Okita já estava completamente lascado, mas ainda assim, querendo continuar a batalha, se levantando, falando que ele ainda não cumpriu a promessa que ele fez pro Kondo, e que por algum motivo, como se tivesse algum poder especial dentro dele nascendo, porque o Okita estava com os olhos brilhando na cor azul, ao invés do vermelho de sempre. E pelo que eu entendi, o motivo dele estar com olhos azuis agora é por causa que ele vai dar tudo de si, junto com o Onigo, o demônio dele, igual vimos em outras rodadas, com outros lutadores, tentando ir além de seus limites para tentar conseguir vencer a batalha. E até um dos membros do Shinsengumi fala que a cor que ele estava emanando agora, azul, era a cor do próprio Shinsengumi. Mas então, no meio da revelação desse novo poder do Okita, o Onigo fala algo que pode ser muito interessante nesse final da 10ª rodada, dizendo que mesmo que eles consigam vencer o Sanoo, o Okita definitivamente vai morrer por conta do corpo dele estar todo ferido, e que o Onigo é quase uma habilidade que consome o corpo dele em troca de força. Mas isso não incomodava o Okita, já que essa, originalmente, era a missão dele.
o objetivo de morrer como um verdadeiro samurai, com um sorriso no rosto, já que esse foi o maior arrependimento dele em vida, e também esse era o motivo dele estar lutando agora no Ragnarok. Então, essa frase que foi dita pelo Onigo só pode significar duas coisas para o final dessa rodada. A primeira é de que o Okita vai morrer como ele tanto deseja e vai perder a batalha, dando a vitória para o Susanoo depois do último golpe. Ou então, infelizmente, pode acontecer o tão esperado empate que muitos fãs estão teorizando há muito tempo, já que essa frase do Onigo deixou entender que eles podem sim vencer o Susanoo, mas depois disso, o Okita vai morrer logo depois, morto no chão. Então, como nada é totalmente impossível, admito que seria até uma forma interessante de finalizar essa rodada. Já queria mudar totalmente a noção que todos nós temos das batalhas do Ragnarok, principalmente eu que nunca acreditei nessa coisa de empate, mas se acontecer, devo dizer que seria algo muito bom. Mas então, pro fim do capítulo, o Okita desperta essa nova habilidade, elevando a sua aura de uma forma absurda para todos conseguirem ver, dizendo que ele e o Onigo vão dar tudo o que eles têm juntos. O Okita e o demônio, com a habilidade chamada, ou técnica, Desvanecimento da Criança Demônio. Fazendo uma das cenas mais lindas desse capítulo, o Okita já preparado para avançar e atacar o Susanoo, falando a mesma frase que, se eu não estou enganada, me corrija se eu estiver, ele falou lá no começo dessa batalha, dizendo que o capitão da primeira divisão do Shinsengumi está pronto para lutar e avança. Então, depois disso, os companheiros do Shinsengumi dele até falam que é como se a pressão da espada que o Okita estava emitindo não tivesse limites. E o Kondo pessoalmente fala, presta atenção que isso é importante, que o Okita já se tornou um verdadeiro samurai. Então, pela lógica, mesmo se o Okita perder, já vai ter cumprido a sua promessa para o Kondo, já que ele mesmo admitiu isso exatamente agora. E sinceramente, a morte do Okita não me deixaria triste. Eu ia achar uma finalização até que muito bonita para esse personagem, mesmo que a próxima rodada se torne um pouco mais previsível. E o Susanoo, vendo essa cena do Okita se dedicando ao máximo, falando que vai usar tudo que ele tem, faz ele mencionar que tudo isso valeu a pena. Desde o dia que ele saiu do Takamagahara, o céu japonês, e os dias que ele treinou sozinho dia e noite e aperfeiçoou a espada, e de que a vida dele inteira estava destinado àquele momento para lutar contra o Okita ao máximo. E então, agradecendo o Okita por isso, enquanto caem lágrimas de felicidade do rosto dele constantemente. E esse final de capítulo eu achei até que bonito e emocionante, com o Susanoo agradecendo, apesar dele não estar querendo avançar contra o Okita. Mas enfim, esse final de capítulo já meio que deixou a deixa totalmente aberta para no mês que vem realmente finalizar tudo perfeitamente, já que todas as coisas que estavam faltando, menos a Valkyria, já foram resolvidas. Mas ela também pode aparecer na morte do Okita sem problemas. Sem falar que a previsão do capítulo 93 fala que o fim da luta está se aproximando, ainda sem confirmar nada. Então agora, com o capítulo completo, que eu tenho um julgamento muito melhor dessa batalha, é quase certeza que mês que vem tudo acaba, já que o Okita conseguiu um poder novo, o Susanoo tá agradecendo por tudo, então essa linha já tá andando pro lado, onde tudo já está perfeitamente resolvido para acabar, como se fosse uma bela despedida para os leitores. Mas eu também acredito que esse capítulo me fez perceber que o Okita não é tão ruim como personagem enquanto eu estava pensando durante a batalha. Ele tem uma boa motivação, um flashback maravilhoso, e o poder dele não é exatamente a mesma coisa que foi apresentada no Shiruran, porque eu tinha certeza que tudo que ele tem seria uma cópia daquele outro universo, porque eles estão totalmente conectados, o que é uma coisa normal, mas eles conseguiram deixar algo diferente e mais desenvolvido. E esse flashback foi como se fosse a chave de ouro para fazer o personagem ser completamente desenvolvido com sucesso. Então eu acho que eu estava errada sobre o Okita Souji ser um personagem tão ruim na batalha,
ele se tornou algo incrível e um bom personagem que vai deixar esse desfecho da batalha muito superior do que muitos pensavam ou imaginavam. Então tudo o que temos a fazer por enquanto é esperar pelo capítulo 93, onde tudo será finalizado, e também que eu pretendo fazer uma live lendo todo esse capítulo traduzido para vocês. E se vocês também gostaram desse vídeo, falando sobre o capítulo 92 de Shumasa Valkyrie oficial, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, que eu sei que ele não deve estar ativado, para você ficar de olho e sempre saber quando vão estar saindo novos vídeos aqui no canal.